Estamos aqui no TAES, mais um TAES, treinamento avançado em eletrofisiologia cardíaca invasiva. É um bate-papo que a gente sempre faz, a gente tem colegas que são especialistas em diversas partes do Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, nossa casa, e sempre temos colegas que têm muita experiência, pouca experiência, média experiência, e a gente vai trabalhando e vendo a evolução e a progressão de cada um, que é sensacional, né? Eu tenho um prazer, a alegria de receber os dois colegas que já estiveram aqui, Juan Carlos, Conexão Brasil-Equador, um grande amigo já de muito tempo, e Pedro Cunha, nosso colega do Rio de Janeiro, Carioca da Gema, especialista também, que fez a prova, né, da Sobrac, top. E eu tive a felicidade de participar do mini treinamento pré-prova. Lembra desse? Muito. Porque ele foi legal aquele dia. Porque para você fazer a prova de especialista, esse é um assunto que interessa aos colegas que aspiram especialidade. Você tem que ter a prova teórica e a parte prática, né? Sendo examinado por dois examinadores, né? Sim. Então tem que estar na prática, tem que estar fazendo, sabendo fazer certo, num bom serviço, com um bom staff para te orientar. Então não é qualquer especialidade essa nossa, não. Eletrofisiologia é um negócio difícil, sério, difícil de formar, né? Sim. Não tem eletrofisiologista em qualquer lugar, né? Até que os pacientes falam comigo assim, pô, arritmologista, eletrofisiologista, como é difícil achar uma especialidade, né? Constantemente falando isso. É difícil. Na verdade, eu escuto que eles nem sequer sabiam que isso era uma especialidade. Isso é verdade. Eles ficam sabendo ou descobrem através do cardiologista ou de algum outro colega. Verdade. Me chama muita atenção, assim, não é uma é? especialidade tão difundida. E é difícil achar. E dá um exemplo, né? No Rio de Janeiro, se a gente pensar quantos são os especialistas, vocês têm ideia, mais ou menos? Eu acho. Não passa de uns 50? Não, deve ser mais de 50. Em todo o Mas, estado? Será? Potencialmente. Não é? Porque a gente acaba conhecendo quase todos. Todo né? mundo, né? A gente vai no congresso, a gente encontra todo mundo. Eu diria que a gente deve ser uns 50, 60 no máximo, né? E isso pessoas que fazem a ritmologia, mas nem sempre tem o título de especialista, porque você tem steps para chegar lá, né? Anos e provas, e é uma sociedade bastante exigente. E tem que ser exigente mesmo, né? Porque você trabalha no coração. Sim. Pô, tem que ser exigente, não pode ser... eu sou açougueiro, vou fazer eletrofisiologia. Não. Pô, entendeu? Tem que ser dedicado, porque é uma área difícil, né? Primeiro, começando com a eletrocardiografia, que é difícil pra caramba, no dia a dia. E fora o que a gente faz aqui, que é um negócio, assim, altamente especializado, com muita precisão. E como dizia um staff meu antigamente, Bruno, o que fazemos no coração aqui é perigosíssimo. Então precisa ser muito exato. Falei, poxa, gostei, é perigoso mesmo. Mas a gente brinca que é perigoso, mas não, tá? Se você é um paciente que já fez ou vai fazer eletrofisiologia, os índices de complicação são baixíssimos, porque naturalmente que você vai fazer num local que tem especialidade e um profissional capacitado, né? Com certeza. Mas depois desse preâmbulo todo, a gente trouxe Juan, Pedro, e a gente já fez um primeiro caso agora com o Juan, acho que é a terceira vez que você vem oficialmente, né? Nós já viu várias vezes, né? Extraoficial. E eu claramente percebo a evolução no toque, na habilidade, na percepção, né? E uma coisa que eu vejo que não chega a ser uma dificuldade, mas a pessoa que faz marca-passo, no caso você faz marca-passo, você também faz marca-passo. A habilidade de marca-passo é diferente da habilidade de eletrofisiologia. Catéter, né? Assim, eu digo assim, do toque, que pelo menos eu percebo. Né? Não é diferente? A motricidade fina é diferente. Não deixa de ser uma mobilidade, um manuseio do material com muita delicadeza dentro do coração. Só que tem uma diferença de distâncias, né?
Na eletrofisiologia a gente se mexe milímetros Isso. para encostar em um foco adequado para ablação. Quando a gente implanta uma capaço, a gente pega a câmara, mexe mais. Uma distância, o material viaja uma distância maior. Sim. Seu movimento é mais largo, vamos dizer assim, né? Na eletrofisiologia é mais pontual. E, Juan, comenta um pouquinho agora desse primeiro caso que você fez. O que você sentiu? Porque fizemos uma ablação de fibrilação atrial e nessa etapa você já fez a cauterização extensa e isolou a veia e fez até muito bem. O que você sentiu ao longo desse tempo que você está aí com a gente e a tua progressão, sua opinião? E o que a gente pode falar com respeito a isso é a progressão, uma curva de aprendizado. Conforme a gente vai vendo muito, depois vai enxergando os potenciais, consegue enxergar os potenciais na velocidade do polígrafo, né? Uhum. Consegue também entender o que os professores estão falando na velocidade do polígrafo que eles falam. Né? Também aqui, né? É a motricidade que de repente um dia você não tinha o movimento, aí é como se fosse que de repente você acorda no seguinte dia e já tem um movimento. Ele aparece, essa destreza aparece, ele é emergente. Tipo, né? Uma virada de chave no momento ali, né? Uma destreza emergente, isso que poderia ser. E depois você vai polindo para ficar melhor. Pô, top. Eu gostei, se desenvolveu muito bem ali, cara. E você vai encarar o próximo caso comigo, né? Sim. Na verdade, você já está fazendo bastante. E como que você percebe, Pedro, tem uma opinião sua, que você veio já em 2 treinamentos, foi? Oficiais? Oficiais, acredito que sim. Oficiais eu vi mais vezes também. Mais vezes também, né? O que você percebeu em relação ao programa aqui, o que a gente faz, e para o aprendizado, para o desenvolvimento, como um todo? Tudo, assim, não só a parte técnica. Eu tive a oportunidade de vir aqui em momentos diferentes da minha formação, desde um momento de querer ter as primeiras experiências assim, com a eletrofisiologia, até momentos de um treinamento mais fino para concluir a prova, até na situação atual, quando você já mais avançado, né? Fazendo outras vezes, e também você quer ter a oportunidade de ter uma ótica diferente sobre o mesmo procedimento que você faz. Eu acho que dividir as experiências com outros profissionais é muito interessante, porque cada pessoa faz e acessa esse procedimento e essa técnica de uma maneira diferente. E sempre que você tem essa oportunidade de trabalhar com essa pessoa, uma parte dela vem para você. E isso te engrandece, né? Muito mais do que se você tivesse com um método fixo e repetindo sempre a mesma coisa. Não que a repetição não seja fundamental para o aprendizado de alguma coisa técnica, mas o que eu tive a oportunidade de aprender aqui, especificamente no TAS, é uma nova ótica, um olhar novo, a oportunidade de trocar experiência contigo, lógico, né? Enfim, dentro de não só do aspecto técnico, mas do próprio aspecto humano, e eu acho que isso tudo só me engrandece a cada vez que eu venho aqui no treinamento. Então, por isso que sempre que eu sou convidado, eu tenho o maior prazer de estar aqui de novo. Pô, eu acho top. Foi uma coisa que eu experimentei quando eu fiz o meu estágio lá na Alemanha. Isso que você falou foi bem legal, porque a gente faz uma técnica específica e tem um jeito de trabalhar. Mas quando você vê outros profissionais com outras formas de fazer, é isso aí, eu acho que um pouquinho daquele aprendizado assim, poxa, gostei disso. Você acaba internalizando e moldando a sua própria forma de executar, né? Eu acho que esse é um ganho de habilidade, né? Igual que você comentou, né? Você acaba ganhando uma destreza fina, diferente, você engrandece. Então eu acredito muito nessa questão do aprendizado e eu gosto muito de aprender. Quando vem pessoas diferentes aqui, diferentes colegas, eu gosto muito, né? Porque a gente troca muita experiência, eu aprendo pra caramba, cara. De verdade. Quer ver uma coisa que eu aprendi? Meio básica, mas pra mim não era básico? Usar ultrassom pra funcionar. Não usava, não. Aí, quem me ensinou inicialmente foi a doutora Lara Patrícia,
Lara Fonseca. Quando ela vê, ela já viu a terceira vez, tem um vídeo da Lara aí, Lara, carinho, como diz um amigo meu, ela é um coração de duas pernas. Aí ela falava assim, Bruno, como é que você funciona seu ultrassom? Eu falei, eu não sei, eu funciono seu ultrassom. Ela, caraca, eu acho isso muito... Como é que ela falou? Lembra disso? Muito mágico, ou muito... como se fosse um negócio meio estratosférico. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, às vezes a veia está embaixo, a veia está do lado, a veia não sei aonde. O ultrassom você vê tudo. Eu falei, tá, então você me ensina aí. Ela botou o ultrassom, me ensinou. Agora deixa eu tentar. Botei. Cadê a veia? Ela, aqui. Eu falei, caraca. Aí, cara, eu demorei pra caramba pra aprender. Eu ainda não tô muito bom, mas eu já vejo legal. Então eu aprendi isso, né? Uma coisa nova. E eu aprendo sempre, cara. Por isso que eu gostei de criar isso. Eu aprendi aqui a funcionar a veia de uma maneira que eu completamente disruptiva para mim. Sem ultrassom. Sem ultrassom. É legal. Essa foi diferente. E que, assim, na minha equipe do Rio, ultrassom 100% do tempo, e eu ainda carregava comigo uma punção venosa que vinha, assim, de um aprendizado de CTI, de um aprendizado de emergência, que é completamente diferente da situação aqui. É uma situação que você tem que fazer 3 punções, né? Estratégicas ali. Passar uma bainha, assim, 3 bainhas. Então, assim... E é o início do seu procedimento, não é o fim. Você não pode se desgastar na sua punção, porque sem a punção não existe procedimento. Então, funcionar sem o ultrassom é uma coisa, também mobilidade, porque às vezes a via está difícil, você não dá para enxergar direito, o ultrassom da instituição que você está é ruim, e se você não tem uma boa técnica de punção venosa, isso também pode te atrapalhar. Com certeza, o procedimento começa com a punção. Uma punção bem feita, já é o início, né, cara? Eu poderia complementar, não sei se você se lembra, as aulas do professor Reinaldo Hadlich. O Reinaldo Hadlich. O que ele falava? Ele dava aulas de semiologia lá na pós-graduação no IECAC. Que a gente tinha que aprender a fazer uma escuta com qualquer estetoscópio. Porque quando você vai lá atender, sei lá, onde te dá a maior basura que você tem que conseguir fazer. Tá? Então, eu sempre levei isso para mim e, por exemplo, agora com o Pedro, com o Thiago, né, que a gente comparte, não só a gente aprendeu a disposição da tua função, da outra disposição que eu sabia, também aprendia deles. Né? E aí dá para ver como cada instituição, cada grupo formador funciona de um modo diferente. É verdade, curioso, tem uma né? E é um enriquecimento, porque se não saiu um, vai sair dois, se não sair dois, vai sair 3, se não sair 3, vai sair 4 e você evolui no procedimento. A gente está focando numa punção que é o início do procedimento, né? Não é nem a eletrofisiologia em si, mas uma outra coisa que eu acrescento é que hoje eu faço uma punção com ultrassom guiada, mas utilizando a técnica do Ian Hoff. Você fez o híbrido. É muito simples. Antes de começar a colocar a punção eu encontro a artéria, faço a técnica que eu aprendi aqui, posiciono. É aqui que eu vou entrar. Eu boto o ultrassom. Batata, tá ali a veia. Tá ali. Separadinha da artéria. Aí eu, pronto. Aí eu uso o ultrassom só pra refinar. Pra ter certeza. Cara, que legal. Teve um caso muito interessante que hoje foi um dia que vamos fazer mais procedimentos e tivemos 3 pacientes para cardioversão elétrica, que foram 3 diferentes pacientes com 3 diferentes cenários, mas a mesma arritmia, fibrilação atrial, né? Em diferentes formas. E chamou a atenção, que vocês conduziram as cardioversões também, do nosso paciente que é ciclista. Eu queria falar disso aí. Da pessoa que é um esportista ou atleta e tem fibrilação atrial. Na experiência de vocês, contem um pouco sobre o que vocês já vivenciaram em pacientes atletas com fibrilação atrial. Por exemplo, o paciente, que me perguntam muito, pode continuar praticando seu exercício? Por exemplo, bike, ciclismo? Pode ter, né? Que os efeitos agudos e subagudos da atividade física e de alta intensidade são benéficos para o coração
O que não tem que ser feito é alta competência, que isso será deletério fatalmente para o coração. Aquele que é de endurance, é o atleta de alta É performance. aquele que está treinando o tempo todo no 100% da sua capacidade. Isso seria alta competência. Aí a gente só vai ter entre o primeiro e o último a variabilidade, mas todos estão no 100%. A alta intensidade é 80% da tua capacidade, e isso é bom para o coração. Hoje em dia, se você olhar qualquer guideline de fibrilação atrial, a atividade física faz parte do tratamento. Perfeito, Então, concordo. Assim, não é para você eliminar a atividade física na vida. Aliás, é uma queixa muito comum dos pacientes que eu recebo, porque quando eles fazem o diagnóstico de fibrilação atrial, nós, até por desconhecerem o que é arritmia, a gente falou, às vezes eles nem sabiam que existia essa especialidade, então eles já desconhecem que existe um arritmologista, desconhecem a arritmia e de repente eles se descobrem com uma arritmia que gera um sintoma deles muito estranho, que é cansaço. É o principal Um sintoma. cansaço que às vezes eles não tinham. Então, e quando alguém lhe dá esse diagnóstico, ele cria todas as fantasias possíveis. Assim. Então, eu acho que o primeiro papel quando eu atendo alguém com fibrilação atrial no consultório é tentar desmistificar isso. Sim. E porque é muito importante, porque assim, a gente vai oferecer o tratamento, a gente vai acompanhando fibrilação atrial. Eu tinha um professor que falava, a gente tem que pensar como se fosse hipertensão arterial, não é uma coisa que você vai fazer um tratamento pontual e esse tratamento vai acabar. Então é algo que você vai precisar acompanhar o seu paciente, Sim. mas o objetivo é que ele tenha vida normal dele. É trazer a qualidade normal de vida, Isso, né? é que ele tenha qualidade de vida, né? Não Sim. é que ele se restrinja, que ele pare de fazer atividade física, né? Isso, eu concordo. É que eu queria fazer um comentário entre aspas, para não perder a ideia, né? E que não sei na tua consulta, mas na minha, ultimamente, desde o ano passado, pelo menos, tem bombado pacientes fibrilando, jovens, 18 anos, 19 anos, 25 Jovens? anos, em uso de anabolizantes. Ó, então tá aí um assunto que merece várias postagens. O uso de anabolizantes e energéticos. Olha, ó, o nosso cameraman tá fortinho, olha, o anabolizante aí. Esse Não, mas aí. ele é no todinho com Neston. Suco. Só suco. É suco. Arritmia em jovens, especialmente fibrilação atrial, em uso de esteroide. Não pode usar esse treco, não. Tem que ter responsabilidade médica em cima disso, né? Isso é interessante. Você trouxe esse assunto, eu acho que também é um assunto que eu tenho... me remete a muitas coisas porque eu trabalho em emergência hoje. Aham. E assustadoramente não é incomum você encontrar esses pacientes chegando com diversos problemas, entre doença coronária em paciente jovem e miocardiopatia. Isso me chama muita atenção. Eu já atendi alguns pacientes que fizeram um diagnóstico de miocardiopatia com disfunção e jovens, sem uma causa específica e em uso de anabolizantes. Geralmente são corações grandes. Isso me chama atenção e naturalmente um coração grande, disfuncionante, ele vai gerar sobrecarga sobre o átrio e para esse paciente evoluir com fibrilação atrial é um pulo, né? É um pulo. E se ele, às vezes eu peguei ele na emergência com uma disfunção, então ele está cansado. Agora, se ele não chegar a fazer disfunção, ele ainda assim está gerando sobrecarga sobre o coração dele. Isso vai acabar gerando FA, então eu entendo. E é impressionante como é comum encontrar isso na emergência assim. É visto muito, né? Eu trabalho na emergência de grande volume, de uma emergência cardiológica, e esses pacientes chegam, assim, plantão sim, plantão não, você recebe, a ponto, eu não gostava de fazer essa pergunta, porque às vezes eu acho um pouco indelicado, dependendo do contexto, mas assim, frequentemente eu tenho colocado essa pergunta na anamnese quase como padrão, dependendo do tempo. Mesmo que eu seja feito com cuidado, mas assim, eu coloco, porque tem feito a diferença na minha impressão sobre o hoje eu acho particularmente que hoje a gente está vivendo uma epidemia com respeito a isso, porque não somente é por fins, mas eles falam de frente, não, é estético, eu quero ficar grande. Tá? Mulheres também querem ficar grandes ou aumentar de peso, aumentar de desempenho físico e tal. Acontecem acidentes
E por isso os acidentes terminam fazendo exames que não devem e depois caem na consulta do arritmologista. Eu lembro, há 3 semanas atrás, uma paciente que sincopou por primeira vez na vida. Fizeram toda a bateria de exames e ninguém perguntou para ela. Ela falou para mim que ela tomava anabolizante para subir de peso e manjaram Para perder de peso. para perder peso. Olha só. Cara, que perigo. Quer dizer, isso que ele falou, sincopar, né, que a gente é o nosso termo, que a pessoa teve síncope, é o desmaio, que pode ter pessoas que não são médicas ouvindo o nosso canal, né? Então, olha que perigo, né? Pô, e o desmaio é o pior sintoma da arritmia, vocês concordam comigo? Da medicina. Porra, um desmaio. Eu costumo dizer que a diferença do desmaio, o desmaio e a morte súbita é que o desmaio a pessoa acorda. Da perspectiva da pessoa, eu dou 2 perspectivas. Uma, que eu tive um desmaio vasovagal na minha vida e eu tenho memória dele até hoje, porque é isso, assim, você vai desligando. Eu não vou dizer para você que a sensação foi ruim, mas a minha sensação na hora foi assim, é isso? Tô indo. Minha vida... Tô indo, senhor. E aí me assustei, porque momentos depois eu acordei em outra sala, falei, não, você desmaiou. Aí eu juntei as peças, eu era criança nessa época, mas eu não esqueci essa memória. Assim. Caramba. Realmente, um desmaio é isso. E pra gente que está atendendo, é uma angústia, porque o paciente traz essa ansiedade pra gente. Mais uma vez, você precisa assumir, e eu comentei sobre isso, curiosamente, vindo pra cá. Lembra? Eu comentei sobre isso, porque às vezes, numa consulta muito breve, o sintoma que o paciente vem trazer para você é síncope. Mas, na verdade, quando ele te traz uma síncope, o medo dele é, eu tenho risco de morrer subitamente, só que a síncope não me dá sozinho, sem uma história, ele geralmente vem sem exame nenhum. Eu preciso só com a conversa e com a história, com a propedêutica, com enfim. O exame físico simples. Exame físico simples, chegar a uma conclusão para trazer uma tranquilidade para o paciente se aquela síncope dele é de risco ou não é. Isso. É lógico que eu vou pedir outros exames para me balizar depois, mas a primeira consulta precisa ter isso. Cara, eu estava comentando, como é que eu consigo extrair essas informações? Uma consulta de 15 minutos. Uma consulta de 10, 15 minutos. Impossível. Dada a magnitude do sintoma que você comentou. Exatamente. Então a consulta não pode ser uma coisa assim curta, né? Isso também é tema para outra conversa, porque como a realidade dos serviços de saúde, a gestão da saúde que a gente está vivendo, como que ela está distorcendo a prática médica. Tirando do médico o ser médico de verdade. Pô, para você fazer uma consulta mínima, adequada, independente da especialidade, cara, eu acredito minimamente 40 minutos, 1 hora. Para a pessoa te trazer a queixa, você examinar adequado. Pô, um paciente com síncope, desmaio, é uma anamnese complexa. Pô, se é 80% da consulta é conversa. Você precisa saber na história, e vocês fazem isso também, que isso é mais para a galera que está ouvindo, que horas eram. Porque uma coisa que eu percebo na anamnese, o paciente chega, pô, desmaiei, doutor. Aí ele fala 3, 4 palavras e acabou. Você começa a jogar pozinho de pilim-pim-pim na história, que ele começa a puxar a memória. Quer ver uma coisa que eu engajo muito? Quando eu pergunto assim, tá, quando é que foi? Quando? Temporalmente. Começa a puxar o tempo. Ah, foi semana passada. Que horas eram, mais ou menos? Pô, que horas eram? Ah, 1 da tarde. Isso foi agora que eu fiz um ambulatório ontem. Mais ou menos 1 da tarde. Falei, foi após o almoço? Foi após o almoço. Ó, pós-prandial. Tava calor? Ih, tava. Entendeu? Aí começa a puxar com essas pequenas palavras, que a palavra é mágica, nossa palavra é mágica, e aí a pessoa consegue puxar da memória, aí você vai encadeando o pensamento e fala, olha, isso aí que você teve não é grave, foi queda de pressão. O termo científico, técnico é hipotensão ortostática. Mas você tem que decodificar para o paciente de forma simples. Na história clínica, matou a charada. Agora vamos olhar os exames. Fez Holter, normal. Fez eco, normal. Doppler de carótida, desnecessariamente, normal. Fez uma TC de crânio, normal. Tudo normal. Ele é normal. E agora, doutor? Aí o médico ia me passar, estava tomando um anticonvulsivante, não lembro qual era, mas um remédio para epilepsia, a menina tomando. Eu falei, nada disso.
Fiz uma carta para o psiquiatra, expliquei o que ela teve tem surtos de hipotensão ortostática. Nem é a vasovagal clássica dela, não. É muito engatilhada com calor, principalmente, e ortostatismo. E a menina não bebe água. Isso é bom. Os jovens estão bebendo pouca água, pouco líquido, tá? Tem que beber mais. Então, entendeu? Aí você puxa na história os hábitos de vida da pessoa. Você come como? Eu como de manhã, 2 da tarde eu almoço. Porra, o jejum prolongado. Você sabe que o jejum prolongado ativa o simpático de forma anormal, né? Depois você pode saturar o simpático, aí fazer reflexo vagal. Quer dizer, o jejum prolongado não é adequado, né? E salientando que na mesma diretriz brasileira, de 5 anos, se indica que se, pela história clínica e exame físico, o mecanismo é claro, sequer precisa de exame. Nem que precisa. fazer TIT test, não tem que fazer ressonância, não tem estudo fisiológico, nada disso aí. É clínico, né? Você vê, então, numa consulta médica adequada, 80% a 90% do tempo é conversa, o olhar médico e o exame físico. Acabou. Por isso que uma boa consulta médica, um bom médico, vai examinar com 1 hora, 40 minutos, 10 minutos não dá. Complexo. Você falou, eu gosto muito das palavras, né? Você falou uma coisa assim, quando a gente conversa com o paciente, eu quero, ele me traz 2, 3 palavras depois de além, sincopei e acabou, eu desmaiei. Uhum. E você tem que tentar fazer ele recuperar as coisas na memória. A palavra anamnese, né, tem mnese, né, lembrar, né? Então, anamnese é tirar o paciente do esquecimento. Né? Então botar ele na lembrar. Legal, tirar do esquecimento. Caramba, é verdade. Então eu gosto disso porque a anamnese é justamente isso. Assim, o paciente traz poucas informações, mas ele não se lembra das coisas. Mas você tem que fazer lembrar, você tem que trazer algumas coisas, pontos que vão fazer e vão te ajudar a estruturar a informação que você precisa para ter um direcionamento ali do que você vai fazer. Eu gostei dessa aí. Isso virou um quadro. O Norton tem que entrar para dar aquela tirada depois. O Norton entra assim de repente. O quadro pode criar um quadro: etimologia das palavras médicas. Anamnese. Aí, excelente. Escreve aí, tá escrito aqui embaixo, anamnese. Aí você bota o efeito. Etimologia da palavra, quer dizer, é tirar o indivíduo da amnésia, trazê-lo para a lembrança dos fatos. Maneiro, cara, não sabia disso não. Mas eu não me toquei, legal. Tá na palavra. Né? Tá na palavra. Vocês estudam com que frequência, assim? Toda semana? Acho que todo dia. Todo dia, né? Se você, que depende, talvez estudo formal, menos, mas em estudo informal. Contínuo, né, cara? Contínuo todo dia. Porque é difícil um dia de trabalho que não me bote numa situação desafiadora, por menor que ela seja. Pode ser um pequeno detalhe de algo que eu faço sempre. Que não me dá vontade, assim que acabar, chega eu estudo. Eu vou procurar, vou entender, procuro onde é que está. Procuro o artigo. E assim, afilando, né? Agora, neste ano, acabou abrindo um ambulatório de doenças genéticas ligadas à arritmia no hospital universitário e começaram a chegar os diagnósticos. Então, por exemplo, semana passada me mandou, aquela paciente que você viu, você referiu aquela de miocardiopatia periparto, é positivo para um gene X. Na minha vida tinha escutado isso aí eu tive que entrar a ler para ver o que era, como era, que doença era. Ela já chegou para mim com CDI, né? Caraca. E essa doença que ela tem é uma mutação complicada, né? FNLC, uma coisa assim. Quer dizer, uma mutação do gene muscular cardíaco, né? Do citoesqueleto, no caso. Então, na verdade, o que aconteceu que o estresse da gravidez acelerou a doença dela. Mas não foi a gravidez que gerou. Entendi, ela já tinha doença genética. E essa doença particularmente faz muita arritmia. Então, a indicação do CDI, que foi feita assim, sem esse conhecimento, caramba, muito bem indicado. Caraca, olha só. Quer dizer, a gente medica e trata, e muitas vezes sem o porquê exato, e depois de buscar o porquê, cara, é sensacional.
essa área da genética em cardiologia, que tem lá no hospital universitário, isso é muito boa, cara, muito legal. Ajuda a pegar muita informação, né? São modelos de cardiologia, arritmia, que estão em constante evolução, né? Esses modelos eles vão mudando. Então, por exemplo, quando eu me formei, assim, eu não me formei há tanto tempo assim, eu não me lembro de ter escutado na minha formação, e eu confesso que talvez nem na minha formação de clínica médica, escutado o termo cardiopatia atrial, por exemplo. Aham. Por mais que seja algo que nos chamava a atenção, porque os pacientes que têm fibrilação atrial muitas vezes também têm disfunção do nosso sinusal, que é o marca-passo do coração. Aham, Então tem disfunção do nosso sinusal. Eles têm outros problemas, assim, eles têm arritmias atriais, que não são fibrilação atrial, eles têm outras coisas. Você percebe isso. É um paciente que você dá vontade de falar, gente, ele tem uma doença do átrio, né, que é uma parte do coração complexa. Mas não se falava nisso. Ao passo que hoje é difícil você entrar num congresso, mesmo que de cardiologia, não precisa ser de arritmia, e a entidade cardiopatia atrial não estar presente. Entendi. Eu assisti algumas teses de mestrado recentemente, de ecocardiografia, e todas se referiam à palavra cardiopatia atrial, à fração de ejeção atrial, e uma série de outros parâmetros atriais potencialmente associados à mortalidade ou desfechos das diferentes coortes, né, dessas teses. Então, isso já foi um modelo que mudou, porque você passa a olhar para o coração de uma outra forma, não mais como um átrio que sofre por causa do ventrículo, que era como a gente imaginava, mas uma cardiopatia própria, né? Uma doença própria do átrio. Doença do átrio. E pensar que doenças que acometam o ventrículo, ou o músculo do ventrículo, primariamente, dependendo de qual for o diagnóstico, que a gente não consegue fazer com precisão, também pode ser uma doença que acomete o átrio, porque também é músculo. Então talvez eu tenha cardiopatia dos dois, que se somam. Né? Isso são coisas que nos próximos anos, por exemplo, eu imagino que vai evoluir o nosso entendimento do modelo. Assim como quando você começa a fazer uma série de descobertas genéticas e cria um ambulatório sobre isso, começa a acompanhar esses pacientes, a sua visão sobre a arritmia, a sua visão sobre miocardiopatia, começa a evoluir, sair dos modelos meramente hidráulicos que a gente estuda, né? Coração duro, coração não complacente, coração muito sobrecarregado. Uma outra coisa, para uma doença muscular, uma doença genética que tem outras implicações que não só a hidráulica, né? Ela tem implicações, como ele falou, alto risco de morte súbita. Talvez isso gere algum potencial ali dentro do músculo, que é muito particular dessa alteração, né? E não de outras alterações. Você entendeu a miocardia, você me trouxe assim, eu estou entendendo a miocardiopatia peripárquica dela não como uma entidade que aconteceu, mas uma entidade que já estava presente antes. Isso Muda completamente a minha avaliação do paciente. Imagina, do banco de dados de CDIs do hospital universitário, quando eu levantei o banco, né? Das doenças genéticas, Quetelon, todos são mulheres, todas estão vivas e todas deflagraram a doença e acabaram com CDI pós-parto. Após o parto, caramba. Todas positivas para uma mutação, agora me fugiu, mas essa mutação é desse jeito. Caramba. Assim, grávida, na fase final da gravidez, começa a fazer macroalternância elétrica e a fazer torsite. Ou no puerpério. Ou no puerpério, caramba. E quando elas estão fora da gravidez, praticamente não tem nada. Caramba, rapaz. Né? Então é uma coisa que virtualmente, você estava falando, se a gente está estudando, é uma obrigação. Né? É uma obrigação. De repente começa a chegar informação que você não tem na cabeça e tem que correr atrás. Então o estudo contínuo, constante. E cada vez que a gente vê uma coisa assim no dia a dia diferente, cara, tem que estudar, porque é uma novidade. É aquilo, né? Cada vez sei que menos sei, né? Porque cada vez vem coisa nova, coisas diferentes, e a obrigação do médico, nossa obrigação, eu diria que em particular para o arritmólogo, o eletrofisiologista, é estudo todo dia. Então, o bom médico, ele está sempre estudando, ele está sempre atualizado, né? Tem que ser. Muito bem. Então, estamos aqui encerrando o nosso TAES, na entrevista aqui do TAES, Dr. Juan Carlos Carrion, Dr. Pedro Cunha, Tzirunic. Depois você tem como podcast do seu nome.
que vieram mais uma vez no programa TAES, que gostam do TAES. Vocês gostam do TAES? Sim. Eles estão falando que eles estão aqui, que eles gostam. Mas gostam de fato, foi muito bom. E eu, estando do lado e vendo a evolução, eu fico assim muito satisfeito, porque vai chegar uma hora que vocês vão estar 100% independentes. Esse é o objetivo. É que vocês veem quando eu faço ali, eu faço sozinho, né? Existe toda a metodologia para que você tenha autonomia. Não necessariamente você tem que obrigatoriamente estar sozinho, mas você estando ali, você tem a noção de tudo para que, você tendo um colega, você também possa dividir isso bem, né? Então você tem que saber tudo, fazer tudo. Essa é a ideia que o programa TAES traz. É que a pessoa venha e aprenda que pode sozinha ter essa autonomia de tudo. Polígrafo, raio-x, mapa, desenvolvimento técnico para que chegue ali nesse nível. Esse é o meu objetivo. E em vocês eu já enxerguei que isso vai acontecer. Porque eu vi que ao longo da minha trajetória isso aconteceu comigo. E eu sei os passos que eu segui e aonde eu cheguei e onde eu sei que eu posso chegar mais. Tipo, agora eu tive um treinamento em cardioneuroablação que eu achei sensacional. Motivo de outro podcast. E semana passada eu fiz uma cardioneuro agora, essa semana, de um jovem de 14 anos. Então a gente pode fazer um depois com 5 picardioneiro, que é bem legal. Tá ótimo, garoto. Então a gente sempre aprende. E o nosso programa TAES está aqui para receber colegas especialistas, já especialistas avançados, intermediários, iniciantes, que querem aprender e ter uma outra visão, como a gente discutiu aqui, uma visão macro, plena, da eletrofisiologia, como a gente faz aqui. E o objetivo é esse, né? É ajudar na capacitação sempre, 100%. Pode vir para o TAES. Aí pode dar um abraço na galera. Ah, tá. Valeu.